Bem-vindos ao Marmita Criativa e eu te ajudo a faturar no mínimo R$ 6.000 por mês, empreendendo com marmita saudável, trabalhando aí da sua casa. Eu sou a Débora Palmieri, tenho 58 anos de idade e 30 de experiência no ramo culinário. Comecei aos 28 anos de idade. E aqui eu vou te ajudar a empreender com marmitas saudáveis, mesmo que você não saiba cozinhar. É claro que você precisa saber cozinhar para entrar num ramo de alimentação, né? Você vai vender comida congelada, no nosso caso de marmitas saudáveis. Eu comecei com 12 anos, eu fiz um curso culinário com 12 anos de idade, não pratiquei, fazia alguma coisinha em casa, comecei a cozinhar quando eu casei e depois eu retomei aos 28 anos, que foi quando eu entrei numa grande empresa de produtos alimentícios. E tudo é um desafio na vida da gente e a gente tem que praticar. Vou contar uma história minha, né? Hoje estar no digital para mim é um grande desafio. Eu estou acostumada a dar aula presencial e o digital é totalmente diferente. Então eu estou tendo que aprender a dar aula no digital e foi uma demanda das minhas próprias alunas. Então eu tenho uma aluna longe que mora em outro estado e hoje todo mundo quer estar no digital. Então eu estou fazendo essa adaptação, né? Também estou me adaptando para o digital, a dar curso no digital, porque eu gosto de falar com as pessoas e aqui eu estou falando para uma câmera, então muda toda a história. Eu estou reaprendendo, tá? Então a gente tem que aprender tudo, a gente aprende tudo nessa vida, com prática, boa vontade, paixão, a gente aprende. O objetivo desse encontro de hoje é mostrar que cozinhar corretamente é um dos pilares fundamentais para o seu negócio de marmita saudável. Eu vou falar aqui de técnicas essenciais, dicas práticas, motivação para quem ainda não sabe cozinhar. Porque cozinhar de forma correta é importante. A qualidade, a consistência das suas marmitas, o sabor que a sua marmita vai ter, elas têm que estar sempre com o mesmo sabor, sempre com a mesma receita. Para que você consiga isso, você precisa cozinhar. Você tem que estudar um pouco de nutrição e de saúde, porque nós estamos oferecendo marmita saudável. Então, você não pode trabalhar com nenhum alimento que tenha conservante, aromatizante, aditivos químicos. Então, a gente tem que começar a aprender a ler rótulos, isso é importante, porque você está oferecendo uma alimentação saudável para o seu cliente. Isso vai fidelizar o seu cliente. E quando você sabe cozinhar, você tem uma economia e redução de desperdício. Quando você não sabe cozinhar, você não sabe nem por onde começa. Eu pico primeiro o alimento, eu cozinho a carne, o que eu faço agora? Quando você sabe todo o processo para cozinhar, você elimina todas essas etapas. Então, você elimina desperdício na produção e você consegue otimizar a sua produção. Por isso que é muito importante saber cozinhar. Você também precisa saber preparar e organizar suas receitas. Você tem que saber quanto tempo leva a cocção de cada alimento, para você começar pelo que demora mais. Normalmente, proteínas, que são as carnes, elas demoram mais para assar ou para cozinhar. Então, você começa a preparação pelas proteínas e depois você vai fazendo o que demora um pouco menos. Os legumes, se eles forem feitos no forno, sua opção for fazer no forno, ele demora mais do que no vapor. Então, você tem que saber tudo isso para poder se organizar nas suas receitas. Você também tem que saber a preparar e a cortar os ingredientes de forma correta.
Isso faz toda a diferença. Então você tem que saber cortar as carnes, os legumes, todos iguais. Você tem que saber o que é assar, o que é refogar. Tudo isso você tem que saber para fazer um preparo ideal das suas receitas. Vamos falar de temperos. Para que servem os temperos? Eles servem para dar uma alegria no seu prato, ou ele pode dar uma tristeza no seu prato. Você tem que saber o tempero que combina com outro tempero, você tem que saber usar corretamente, porque o tempero ele pode trazer um prato simples, uma coisa deliciosa, ou ele pode acabar com o seu prato. Então tem que saber combinar ervas, combinar temperos, tomar cuidado com pimenta, tomar cuidado com sal. Se você está começando a cozinhar, você vai pôr menos, porque depois você consegue corrigir. O sal, se você colocar demais, acabou com a comida, não tem como voltar. Se você coloca de pouquinho, você acerta o ponto. Então, temperos é uma parte essencial para o sabor das suas marmitas. Muita gente acha que cozinhar é algo complicado, é algo difícil. Eu acho que não precisa ser assim. Você tem que começar com receitas mais simples. Eu vejo gente que não sabe cozinhar, por exemplo, que nunca cozinhou, não tem habilidade em cozinha e quer logo fazer um risoto, por exemplo, que para você fazer um risoto certinho, você precisa de uma certa técnica, habilidade, né? Então eu sempre falo, comece com receitas simples, você vai adquirindo confiança, você vai pegando prática, você vai evoluindo na receita. Começa do básico, sempre começa do básico e vai treinando que você vai melhorando essa receita, isso vai aumentando a sua confiança. Escolha os ingredientes certos, de ótima qualidade. Se você for trabalhar com produtos congelados, escolha sempre a mesma marca. Eu, por exemplo, uso sempre a mesma marca, principalmente da parte de laticínios. Creme de leite, requeijão, que vai alguma receita, queijo parmesão. Se o produto for congelado, eu sempre escolho a mesma marca. Muda o sabor da receita dependendo da marca. Não adianta falar requeijão é tudo requeijão, creme de leite é tudo creme de leite. Não, não é. Então escolha uma marca e fique com esta marca. A sua receita vai ter sempre o mesmo sabor. A escolha dos ingredientes também é essencial para o sucesso das suas marmitas. Outra coisa, você tem que planejar o seu cardápio com antecedência. Isso vai ajudar no custo, na variedade do cardápio, que tem que ser um cardápio balanceado, tem que ter proteína, tem que ter legumes. Então você tem que ter esse cardápio planejado com antecedência. Você tem que testar as receitas antes. Isso é importantíssimo. Não vai fazer e já entregar para o cliente. Essas receitas têm que ser testadas. Você tem que congelar. Você usa os seus familiares, seus amigos de cobaia. Aí você tira do freezer, aquece, vê se está do jeito que você quer. Tem que estar impecável, tem que chegar no seu cliente impecável. Ele vai comprar a primeira vez, ele só vai retornar a comprar de você se ele gostar muito do seu produto. Então não adianta começar de qualquer jeito. Começa do jeito certo. Sempre começar do jeito certo é o melhor começo. Eu vou te ensinar a cozinhar. Eu não quero que você pegue as minhas receitas e faça lá, para mim é muito cômodo, eu vou só te dar a receita e você se vira. Não,
No começo, sim, você tem que ter uma orientação, você tem que ter a receita com as quantidades certas, mas com o tempo, você tem que saber cozinhar para desenvolver as suas receitas. O seu leque de possibilidades de venda de marmita saudável vai ser muito maior. Você pode vender marmitas personalizadas, você pode dar essa opção para o cliente, ele escolhe, você dá uma lista de legumes, de carboidratos, de proteína, ele escolhe o que ele gosta, você ensina, em cima disso, você faz um cardápio específico para ele. É lógico que ele tem que comprar um mínimo, né, de marmitas. Você pode fazer comida vegana, você pode fazer comida low carb, você pode fazer comida para 60 mais, você pode fazer receita para final de semana, para famílias, em vez de porções pequenas, você pode fazer porções maiores para o fim de semana. Você pode fazer berinjela parmegiana, estrogonofe, feijoada saudável. Gente, tem muita opção. Você pode ser um personal chef se você aprender a cozinhar. Você vai na casa das pessoas e você cozinha para a semana, para 15 dias, para o mês. Então você tem que saber cozinhar. Eu insisto que você tem que aprender a cozinhar. Eu fico muito animada quando falo de cozinhar, porque é um negócio que eu adoro. Gente, eu não sabia cozinhar. Foi a minha persistência, foi a minha dedicação, foi a minha prática que me fez chegar onde eu tô hoje. Hoje eu tenho uma loja física num bairro nobre de São Paulo, aonde eu vendo produtos marca própria. São produtos desenvolvidos por mim. E eu também desenvolvo receitas para grandes indústrias alimentícias. Então, eu acredito que todos podem aprender. Então é isso. Hoje eu falei de um dos pilares para você começar o seu negócio de marmita saudável, mas são vários pilares, né? A gente tem que falar de marketing, de como conquistar seu primeiro cliente, de limpeza, de entrega, de embalagem. São várias coisas que eu vou falando um pouquinho aqui com o tempo, tá? Então, você tem que praticar sua paciência, sua persistência para praticar e aprender a cozinhar. Você tem que manter sua cozinha limpa e organizada, isso é muito importante. Esteja sempre aberta a aprender. Aprenda todos os dias. A culinária é uma área vasta. Tem muita novidade todo dia, tem muita coisa nova para a gente descobrir na culinária. Todo dia tem uma coisa nova, uma técnica, sei lá, um legume, um alimento novo. Fique atento, sabe? Procura se informar sobre isso. Então é isso. Hoje a gente falou que é muito importante você saber cozinhar corretamente, né? Que é um pilar essencial para o seu negócio de marmita saudável. Você pode começar pequeno, mas com dedicação, com paixão, seu negócio vai crescer, você vai prosperar. Tenho certeza que você vai prosperar. Acredita no seu potencial. Tá? Não deixa ninguém vir falar que você não sabe, que você não consegue, que você não pode. Sempre vai aparecer pessoas que vão te falar que você não consegue, que você não pode, que você é incapaz, tá? Então, esquece tudo isso, acredita mesmo, acredita no seu potencial, se você tem essa paixão e essa vontade, né? Invista no seu potencial, no seu aprendizado e vá em frente. Então, dia 18/7, eu vou dar uma aula gratuita com alguns pilares sobre o negócio de marmita saudável. E então, faça sua inscrição no link da bio.
Eu te espero lá. Espero que você tenha gostado muito. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. E até a próxima. Beijo grande.